Então, bom dia, alunos principalmente do terceiro ano. Aqui o professor Rafael Rotter, professor de Física. Então, a nossa aula de hoje é sobre eletrostática. Tá, o que é eletrostática? Eletrostática é o estudo associado aos fenômenos causados por acúmulo ou falta de cargas elétricas. Então, todos os fenômenos relacionados a cargas elétricas nós estudamos a partir da eletrostática. Então, o que são cargas elétricas? Primeiramente, a gente tem que dar uma olhada na constituição da matéria. Tá? Então, constituição da matéria. Átomo. Então, não cabe aqui a gente discutir os modelos atômicos e tipos de átomos. Tá? Então, eu vou fazer o mais simples possível. Aqui, ó, né? Tá? Então, aqui nós temos o núcleo, onde nós temos as partículas positivas, os prótons, e os nêutrons, tá? Então, os prótons, nós já sabemos que tem carga positiva, ó. Próton, carga positiva, tá? Nêutron, o próprio nome diz, não tem carga. Não tem carga, tá? E em volta do núcleo, nós temos a chamada eletrosfera, que é onde orbitam os elétrons. Então, aqui é o núcleo e aqui é o que a gente chama de eletrosfera. Tá? E as partículas negativas são os elétrons. Carga negativa. Ó, negativa. Tá? Símbolos, né? Então, normalmente o elétron é representado por menos. O próton por mais. E o nêutron N, mas o elétron, normalmente ele também pode aparecer assim, ó, E-, tá? E próton, né, o símbolo do próton na química também é P, ok? Então, os elétrons eles se movem ao redor do núcleo na chamada eletrosfera e em camadas. Lá na química vocês vão estudar K, L, M, N, O, 7 camadas, 7, 8, agora não me recordo bem, tá? Então, sobre o átomo é principalmente isso. Agora um pouco sobre a história, tá? Desde a antiguidade, lá na Grécia Antiga, alguns cientistas gregos já descobriram que tinha alguns elementos que atraíam outros elementos. Por exemplo, resina de fósseis, elas atraem outros materiais, tá? Então, assim, isso foi se fazendo alguns estudos e chegou à conclusão que alguns materiais têm propriedades elétricas que atraem ou repelem outros materiais, tá? Então, o primeiro exemplo mais simples que a gente pode fazer é, simplesmente, eu não vou demonstrar aqui, mas eu vou só explicar como é que funciona. Eu posso pegar uma caneta, esfregar no meu cabelo e aproximar de um pedacinho de papel bem pequeno. Se ele for atraído, é sinal que a gente tem atração de cargas elétricas, tá? Mas como é que funciona isso? Deixa eu pegar aqui o meu apagadorzinho. Como é que isso funciona, tá? Então assim, ó, já vamos ver isso. Como é que isso funciona, tá? Quando eu tiver cargas iguais positivas e cargas iguais negativas, nesse caso eu vou ter uma força apontando para fora de repulsão. Tá? Então aqui, cargas iguais eu tenho repulsão. E cargas diferentes, ó, aí as flechinhas apontam para dentro, ó.
Tá? Isso aqui a gente está chamando de F, força elétrica. Ó, não vou escrever em todos, força elétrica e aqui também força elétrica. Tá? Nesse caso nós temos atração. Então, olhem só, cargas de sinais iguais eu tenho repulsão, cargas de sinais diferentes eu tenho atração. Então, no exemplo anterior, se a caneta atraiu o papelzinho, significa que eu tenho atração. Um deles está carregado com um tipo de carga elétrica e o outro está carregado com outro tipo de carga elétrica. Aí depende da tabela, né? Vai depender da tabela de elementos que eu posso vou colocar no vídeo em seguida, tá? Então, a gente olha na tabela, assim, ó, a tabela tem uma seta de cima para baixo e aqui eu tenho os elementos. Exemplo, eu vou botar aqui, por exemplo, plástico. Plástico, né? E aqui o cabelo. Ela vai de mais até menos. Cabelo. Ó, quando eu atritar a caneta de plástico no cabelo, o plástico está abaixo do cabelo. Então o plástico tem uma tendência a ficar negativo e o cabelo uma tendência a ficar positivo. Por quê? Aí nós temos que entrar já nos processos de transmissão de cargas elétricas, que são 3. O primeiro deles é por atrito. O que é atrito? Quando a gente esfrega uma coisa na outra. Por exemplo, aqui, ó. Certo? Né? Isso é atrito. Então, o atrito se caracteriza da seguinte maneira, tá? Quando eu esfreguei a caneta no cabelo, o que aconteceu? O plástico arrancou elétrons do cabelo, do meu cabelo. Então, o plástico vai ficar com excesso de elétrons. Vai ficar com elétrons sobrando e o cabelo vai ficar com elétrons faltando, ou seja, o cabelo vai ter um excesso de prótons ou cargas positivas. E o plástico, ou seja, a canetinha de plástico, vai ter um excesso de elétrons, vai ter elétrons sobrando. Tá, mas que quantidade de elétrons? Certo? Isso aqui é a tabela que está lá no material de vocês, no material chamado justamente na parte de atrito. Tá? Na parte do atrito. Então aqui nós temos diversos materiais. Olhem a tabela que eu coloquei anteriormente para verificar. Então se tu atritar um elemento ou outro, tu tem que olhar a posição deles na tabela. Os que estiverem abaixo ficam tendência a ficar negativos e os que estão acima a tendência é que fiquem positivos. Tá? Depois é o contato, né? E também ainda depois do contato, eu vou falar em seguida. Contato é o seguinte: eu posso ter um bastão carregado positivamente e posso ter um objeto neutro. Neutro significa igual número de prótons e elétrons. Tá? Então, um objeto neutro significa que ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Um objeto carregado positivamente significa que ele tem excesso de prótons, ou seja, ele perdeu elétrons. Aí o que acontece? Eu vou encostar esses dois objetos, vou fazer um contato. Quando eu encostar, o que vai acontecer? A tendência é que isso aqui entre em equilíbrio. Elétrons sejam transferidos daqui para cá, tá? Elétrons sejam transferidos daqui para cá, de forma que quando eu encostar os dois eu tenho um equilíbrio das cargas. Aí eu teria que fazer o somatório das cargas. Não é essa a intenção aqui nesse momento dessa aula, tá? Então assim, ó, a tendência é que quando eu encoste ocorra o rearranjo e quando eu afastar os dois objetos, esse aqui fique neutro, certo? Ou tenha uma carga positiva ainda, mas muito menor do que ele tinha antes, e esse aqui vai acabar ficando carregado
depois do contato, ele vai acabar ficando positivo, certo? Então, a princípio é isso. E depois, o terceiro processo, que é o mais importante, que eu gostaria de falar, vou apagar aqui, que é o da indução. A indução está causando bastante dúvida no pessoal, certo? Indução. O que é indução? Indução, ele não é nem o atrito e nem o contato. Ele é simplesmente aproximar um objeto carregado de outro. Então assim, ó, eu vou desenhar aqui um bastãozinho carregado positivamente, tá? E um outro objeto neutro. Quando eu aproximar este objeto do objeto neutro, vai ocorrer aqui uma separação. Mas de que forma? As cargas negativas, elas vão se aproximar das positivas e as positivas aqui, elas vão se afastar. Ou seja, indução, na verdade, a gente pode chamar de separação de cargas, certo? Separação de cargas. Então, como as positivas atraem as negativas, essas positivas estão atraindo todas as negativas para cá. E essas positivas estão repelindo essas positivas. Então, isso aqui é o processo de indução. É uma separação de cargas, mas ele continua ficando neutro. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ele continua neutro. Não pode ter contato, tá? Então, ainda na indução, eu quero falar sobre isso aqui. Tá? Vou apagar aqui. Vou apagar o meu nome aqui. Vou colocar do lado de cá, ó. Professor Rafael Boter. Certo? Ó. Certo? Não poderia deixar de falar, certo? Esse é o meu canal, Professor Rafael Boter. Inscreva-se, youtube.com/Rafael Boter, certo? Então, inscreva-se, vai nos ajudar. Inscreva-se e ative o sininho, certo? Então aqui, tá? O que é isso aqui? Ah, é uma casa. Ah, muito bom, uma casa. Ótimo. Poderia ser um edifício, um prédio? O que é isso aqui? É um para-raios. E o que é aqui? Certo? Nós temos uma nuvem num dia de tempestade. Então, o fenômeno dos raios, ele ocorre por indução, de duas maneiras. A nuvem pode estar carregada positivamente ou negativamente. Digamos que a minha nuvem esteja carregada positivamente. E aqui nós temos a Terra, tá? O planeta Terra. Então, a Terra é o maior reservatório de elétrons que existe. Tem trilhões, bilhões, não tem como contar o número de elétrons que tem na Terra. Tá? Então, a Terra é o maior reservatório de elétrons que existe. Então, aqui por indução, essas positivas vão atrair essas negativas. E elas vão acabar subindo pelo fio da Terra e parando nas pontas do para-raio. Ó, parando nas pontas do para-raio, tá? E aí, porque positivas atraem negativas. Nesse caso, a gente até pode ter uma descarga elétrica, tá? De baixo para cima, ó. O raio pode ir neste sentido, certo? De baixo para cima, uma descarga elétrica de baixo para cima, tá? Então, mas o fenômeno ocorre por indução, tá? Depois, outra coisa pode acontecer. Olha aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, certo? Vou mudar o sentido das setinhas. Digamos que a nuvem esteja carregada negativamente.
O que vai acontecer com os elétrons que estavam aqui? Eles vão ser repelidos e vão de volta para a Terra, certo? Então aqui vai ficar carregado positivamente. A ponta do para-raio vai ficar carregada positivamente. Nesse caso, a descarga é de cima para baixo. Ah, professor, por que o raio nunca é retinho, bonitinho? Por causa de uma coisa chamada rigidez dielétrica do ar. O ar normalmente ele é um isolante. E aí, conforme a umidade, a gente pode romper a rigidez dielétrica do ar. Ele deixa de ser isolante e passa a ser um condutor. Por isso que o raio sempre vai procurar o caminho de menor rigidez dielétrica. Ele fica tortinho, tá? Então aqui é o fenômeno da indução. Fenômeno do atrito, né? Por exemplo, voltando um pouco ao fenômeno do atrito, eu gostaria de falar, por exemplo, assim, ó, normalmente as meninas reclamam muito que no inverno, quando está úmido, eu passo pente no meu cabelo e ele fica todo levantadinho, tá? Meninas, não é o teu cabelo que é ruim, por exemplo, não é o problema do cabelo. Tu pega um pente que normalmente é plástico e tu estás atritando ele no cabelo, ou seja, fenômenos eletrostáticos estão ocorrendo, ou seja, o pente está arrancando elétrons do teu cabelo. O teu cabelo vai acabar ficando carregado positivamente, né? Vou fazer aqui uma carinha, tá? E o que acontece? O cabelo começa a levantar porque ele fica com cargas positivas. O que acontece com cargas iguais? Repele-se. E aí os fios de cabelo, eles querem ficar mais longe uns dos outros, tá? E assim, outra coisa, aonde que essas cargas elas sempre procuram ficar, tá? As cargas elétricas, elas sempre procuram as pontas, chamada poder das pontas. Então, se eu tiver um objeto, por exemplo, meio de forma estranha, qualquer, e ele estiver carregado negativamente, as cargas elétricas vão procurar ficar na ponta, não igualmente distribuídas pelo corpo, a não ser que o objeto seja perfeitamente esférico. Nesse caso eu tenho as cargas igualmente distribuídas, porque se ele estiver carregado negativamente, né, ele tem excesso de elétrons. Excesso de elétrons. E elas querem ficar divididas e igualmente espaçadas umas das outras. Certo? Então, isso aqui se chama poder das pontas. Tá? Outra questão, falando agora da quantidade de carga. Então, a carga elétrica, ela se acumula, por exemplo, em pacotes. A gente chama isso de quantização da carga elétrica. Por quê? O que eu tenho? Por exemplo, eu não posso ter meio elétron. Eu tenho 1 elétron, eu tenho 10, eu tenho 100, eu tenho 1000, eu tenho 10.000, eu tenho 100.000, 1 milhão, 1 bilhão. Ou eu posso ter excesso de carga positiva. Pode estar faltando elétrons ou ter excesso de prótons. Então assim, ó, a equação que a gente mede isso é essa aqui, ó. O que é a quantidade de carga elétrica, o N é o número de partículas, se essas partículas elas podem ser prótons ou elétrons. Tá? Aqui. Elas podem ser prótons ou elétrons. Isso aqui é a chamada carga elementar, ou seja, é a carga mínima que pode ocorrer na natureza. O E é 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. O que é o C? C é a unidade de carga elétrica que se chama Coulomb.
tá? Em homenagem ao físico e cientista chamado Charles Coulomb, que é o que mais pesquisou sobre esses assuntos. Então, a carga elementar de um elétron ou de um próton é no mínimo 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Tá, mas agora como é que a gente calcula isso? Eu vou botar um exemplo aqui no quadro, certo? Vamos botar um exemplo aqui no quadro de como é que a gente calcula isso, tá? Então, outra coisa, a unidade de carga elétrica também é o Coulomb, e aqui também é o Coulomb, certo? Então, assim, exemplo, um corpo carregado negativamente com Q igual a 5 nanocoulombs. Ponto. Tá? A pergunta é, nesse corpo há quantos elétrons? Quantos elétrons em excesso, por exemplo? Então tá, quando a gente lê um exercício, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, primeiro lê o enunciado, né? Se o corpo está carregado negativamente, significa que ele tem elétrons em excesso. E se ele estiver carregado positivamente, ele perdeu elétrons ou tem prótons em excesso, tá? Então aqui, lembrando, agora apareceu isso aqui. O que é isso? Isso são prefixos do Sistema Internacional de Unidade. Eu vou colocar para vocês os mais conhecidos. Exemplo, olha só. Nano é 10 na menos 9. Micro é 10 na menos 6. E o mili, 10 na menos 3. Então, todos os exercícios de cargas elétricas de notação vai envolver cálculos com notação científica. Vamos mostrar alguns deles para que vocês não tenham dúvidas. Tá. Primeiro é a fórmula que a gente usa, Q igual N vezes E. Tá? Então, a quantidade de carga foi dada no exercício, 5 nanocoulomb. Tá? O N é o que eu estou descobrindo nesse faltou aqui escrever um negócio aqui, ó a maluquice aqui, ó. Nesse caso, há quantos elétrons, tá? Nesse caso, há quantos elétrons. Então, eu tenho que calcular quem? O N. Porque o E, eu sei o valor, e é 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, eu só isolo o N aqui nessa equação. Pega o E e passa dividindo. Aí fica assim, ó. N é igual a Q, dividido por E. Agora é só colocar os valores e fazer o cálculo. Então, o Q é 5 nanocoulomb. Então, 5 vezes 10 na menos 9. Eu tenho que cuidar da unidade que está sendo dada a carga. E o E é 1,6 vezes 10 na menos 19. Ah, professor, posso usar a calculadora? Depende. No ensino médio ainda é permitido, mas tu tem que saber utilizar, por exemplo, uma calculadora científica. Quando vocês forem fazer Enem, prova ou vestibular, não tem calculadora. Então tu tem que saber fazer cálculos com notação científica. Vou ajudá-los. Primeira coisa, a gente divide 5 por 1,6. Aqui, ó. 5 dividido por 1,6. Para que eu tire a vírgula, ó. Certo? Tá? Então, 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1 dá 4. 48. Sobra 2. Vírgula 0. Uma vez. Uma vez 16 é 16. Sobra 4. Como já tem a vírgula, boto 0. Agora vai dar 2 vezes, 32. 3,12, vou parar por aqui. N é igual a 3,12.
resultado daqui. Agora, eu tenho que fazer a divisão entre as duas potências de base 10. Para isso, a gente tem que aprender uma pequena regrinha de propriedades de potências. Ó, assim, A na x dividido por A na y vai dar igual a quanto? É A na x menos y. Ou seja, divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Não pode esquecer a regra de sinal. Se tu esquecer a regra de sinal, tu vai errar a resposta. E aí lá nas alternativas, certamente vai estar a resposta correta e a resposta com os possíveis erros. Então vamos ver como é que fica. 10 na menos 9 dividido por 10 na menos 19. Então vai dar 10 na menos 9 menos 19. Tá? Agora vai dar 10 na menos 9, menos com menos é mais 19. Tá? Menos 9 mais 19 vai dar mais 10. Então dá 10 na 10. 3,12 vezes 10 na 10. Ah, e agora, deixa assim? Nesse caso aqui eu vou deixar assim. 3,12 vezes 10 na 10, ele estava carregado negativamente. Se ele estava carregado negativamente, ele tem elétrons vou apagar aqui. Elétrons em excesso. Mas, professor, e se ele tivesse carregado positivamente? Se ele tivesse carregado positivamente, significaria que ele tem essa quantidade de elétrons faltando ou prótons em excesso. Tá? Então, cuidem muito bem isso. Agora nós vamos fazer um outro exemplo. Tá? Outro exemplo. Tá? Outro exemplo em um corpo A N igual a 5 vezes 10 na 30 elétrons em excesso. Ponto. Qual a carga elétrica total? Qual a carga elétrica neste corpo? Ponto. Então assim, vamos ler o enunciado. Se eu estou dizendo que eu tenho elétrons em excesso, eu sei já que este corpo vai estar carregado negativamente. Tá? A carga elétrica dele vai ser negativa, porque ele tem elétrons em excesso. Qual a carga elétrica deste corpo? Vou calcular. Q igual M vezes E. Q, M, 5 vezes 10 na 30, 5 vezes 10 na 30, e o E, novamente, 1,6 vezes 10 na menos 19. Ah, e agora? Agora tem multiplicação com potências de base 10. Primeiro, multiplique as partes inteiras. 5 vezes 1,6. Ó. Tá? Então, 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 5, 30. Corta o primeiro, corta. 0 e 5. Soma. Aqui, 8. E agora, 1, 2. 8. Redondo, Q igual a 8. E agora, isso vezes isso. E agora, qual é a regra, pessoal? Regra de potência
multiplicação de duas potências de base 10. Tá? Multiplicação de duas potências de base 10. A na x vezes A na y. É simples. A na x mais y. Certo? Então, 10 na 30 vezes 10 na menos 19. Vai ficar 10 na 30 menos 19. Porque aqui, ó, menos com mais dá menos. 30 menos 19 dá 11. Então, a resposta é 10 na 11 positivo. 8 vezes 10 na 11, unidade de carga, que é o coulomb. Tá? Então, essa foi a nossa videoaula sobre um pouco da eletrostática e também processos de eletrização dos corpos e também 2 exemplos de como a gente calcula a quantidade de carga e número de partículas. Espero que tenham gostado e se inscreva no meu canal, professor Rafael Rotter. Valeu!